Olá pessoal, bem-vindos a mais uma review aqui na Mobtech. Desta vez estamos aqui com o novo da Samsung, que é o Galaxy S4. Este Galaxy S4 chega-nos com um novo ecrã de 5 polegadas, Super AMOLED, com um processador Snapdragon 600 a 1.9 GHz, ainda com várias outras características, como um corpo mais estreitinho, mantendo as costas em plástico, com uma câmera nova de 13 megapixels e uma câmera frontal de 2 megapixels. Traz ainda uma característica nova que é um sensor de infravermelhos. Cá dentro, nas traseiras, temos uma bateria de 2600 mAh e ainda GPS Ground Glass e LTE. Por isso, vamos iniciar então a nossa review do novo Galaxy S4. Quanto ao dispositivo, este dispositivo é um dispositivo que se sente muito bem na mão, ainda que sendo um 5 polegadas, mantém praticamente o mesmo tamanho que o anterior Galaxy S3, sendo que a espessura dele é menor e toda a sua arquitetura parece ligeiramente melhorada. A Samsung manteve na mesma posta na capa traseira removível, nesta capa que tem aquela sensação de plástico barato, infelizmente, que foi a única coisa que a Samsung manteve, ainda que tendo explicado o porquê de manter esta situação. Cá dentro, na traseira do Galaxy S4, encontramos bateria amovível com NFC, as colunas, os cartões SIM e microSD para expansão, e aqui o flashzinho para a câmera. Temos aqui ainda alguns conectores que servem para, no caso de querermos utilizar o Galaxy S4 com uma capa para carregamento wireless, também é possível fazer, e estes conectores vão servir exatamente a esse propósito, trocando a capa por uma capa de carregamento wireless e depois usando um carregador wireless também. Por isso, fisicamente, se compararmos este dispositivo com o dispositivo anterior, não vamos notar grandes diferenças, e penso que essa é uma das situações mais apontadas para comparar o que a Samsung fez com o Galaxy S4 com aquilo que a Apple costuma fazer com os telemóveis, mantendo o mesmo aspecto e apenas mudando alguns pequenos componentes. Não achamos que tenha sido esse o caso com o Galaxy S4 em relação ao Galaxy S3, já que mudamos o fator forma do ecrã para um 5 polegadas, Full HD e para um processador Snapdragon 600. Também a mudança de câmera e o próprio aspecto do telemóvel mudou ligeiramente. Por isso, em relação ao aspecto físico do telemóvel, não há muito a acrescentar. Vamos só referir o que é que ele tem. Por isso, deste lado encontra-se o botão de Power, com a ranhura para abrir a parte de trás. Temos ainda o sensor de infravermelhos e o jack para o auricular e um microfone de cancelamento de ruído. Do lado oposto temos apenas o botão de volume e, como é óbvio, na parte inferior temos a porta micro USB e o microfone normal. Nas costas temos a saída para as colunas, o logotipo, o flash e também a câmera de 13 megapixels. Por isso, fisicamente e falando de hardware, é isto que nós encontramos neste novo Galaxy S4. Mas, então, o que é que esse Galaxy S4 traz de tão diferente do Galaxy S3 que vale realmente a pena? Ora bem, a Samsung não cortou nem olhou despesas para carregar este pequeno dispositivo cheio de tecnologia. É verdade, porque o nosso Galaxy S4 vem carregadíssimo de sensores. Tem vários sensores frontais, para além do sensor de infravermelho que já apontamos que também é uma novidade. E esses sensores frontais servem a vários propósitos. Existem várias tecnologias que a Samsung incorporou neste Samsung Galaxy S4, como sendo principalmente tecnologias para permitirem uma vida mais
mais descansada, digamos assim, do utilizador. Se nós repararmos na parte de cima, nós temos aqui grande parte dos acessos a ligar e desligar tecnologias que a Samsung colocou neste telemóvel. Por exemplo, temos o Screen Mirroring, Multi-Window, Wi-Fi Hotspot, USB NFC, duas das tecnologias usadas para transmitir via NFC ficheiros ou links. Temos depois o AirView, o AirGesture, o Driving Mode, Smart Stay, Smart Scroll, o Sync e o Airplane Mode. Ora bem, vamos falar principalmente destas aqui. O AirGesture. O AirGesture basicamente serve para quê? É uma tecnologia, e vamos só tirar aqui uma situação. Estas tecnologias fornecidas pela Samsung não funcionam em todos os aplicativos do telemóvel. Funcionam em parte de alguns aplicativos e já vamos ver alguns. Por exemplo, o AirGesture é uma das tecnologias que achamos que podem ser realmente utilizadas, ainda que em situações muito específicas, tal como, por exemplo, o Smart Stay, o Smart Scroll e o Smart Pause, que são tudo tecnologias que usam a leitura do olho para saber se o utilizador está ou não a olhar para o telemóvel. Vamos começar então por ver como é que funciona, por exemplo, o Smart, mais aqui à frente, o AirGesture. Quando ligado, o que nos permite é que, por exemplo, se estivermos a fazer navegação na internet, se estivermos a navegar na internet, vamos procurar aqui fazer uma pesquisa. Então, temos aqui a nossa pesquisa e o Smart Gesture que me permite é fazer avançar a página para cima ou para baixo sem que tenha que tocar no telemóvel. Por isso eu posso simplesmente passar a mão por cima do dispositivo e é o suficiente para deslocar a página para cima e para baixo. Obviamente esta tecnologia tem os seus interesses e como foi apresentado na Samsung e muito bem em campanhas publicitárias, que permite que eu, sem utilizar as minhas mãos em contacto com o telemóvel, possa fazer deslocar a informação, por exemplo, de uma página, simplesmente passando a mão em cima do telemóvel. O novo Galaxy S4 vem também carregadinho, para além de todas as funcionalidades de utilização dos sensores. O Galaxy S4 traz também bastante software. Bastante software que também já foi falado, com um problema que, no caso da Samsung Galaxy S4, ocuparem muito espaço e deixarem um espaço reduzido ao utilizador para a utilização do telemóvel. É algo que
a Samsung depois corrigiu, permitindo a libertação de mais algum espaço. De qualquer forma, é de lembrar que o Galaxy S4 permite a utilização de cartão microSD para expansão da memória. O nosso telemóvel traz bastantes aplicações, como tínhamos falado, inclusive algumas que depois irão progredir com a utilização do mesmo, como sendo, por exemplo, o S-Health, que é uma aplicação ligada à área da saúde. Temos ainda uma outra aplicação que é o Story Album. O Story Album também é uma aplicação bastante útil para quem utiliza o telemóvel para fazer fotografia e quer de alguma forma ajuda a manter essas fotografias organizadas. O Story Album vai fazer exatamente isso. Vai poder pegar nas vossas fotografias e criar por data ou por outro tema nessas fotografias e criar um álbum fotográfico que vocês podem ver depois no telemóvel ou na televisão, se tiverem o telemóvel ligado à televisão com os vossos amigos. Outras aplicações que também vêm nativamente no telemóvel são aplicações como, por exemplo, o Group Play. O Group Play, que é uma aplicação que permite fazer, neste caso, criar grupos de telemóveis, neste caso da Samsung S4, ainda, tecnologia que provavelmente será depois partilhada com outros dispositivos da Samsung, e permite que eu possa tocar, por exemplo, a minha música e partilhá-la e ser tocada ao mesmo tempo com outros telemóveis Samsung Galaxy S4, bastando utilizar o NFC para fazer o emparelhamento dos mesmos. E depois podemos tocar essa tecnologia. Nós vamos tentar disponibilizar também alguns vídeos destas tecnologias, vídeos da própria Samsung sobre estas tecnologias, para que vocês possam ter uma noção melhor de como funciona. Outro tipo de situações que eles também fornecem e que também tem, obviamente, o seu interesse para quem gosta deste tipo de situações é, por exemplo, o Watch On. Temos ainda o S-Voice, o S-Translator, que são tudo aplicações que vêm já nativamente com isso. Depois, obviamente, temos também o S-Memo, que é a nossa aplicação para fazer notas um bocadinho mais elaboradas, porque permite a utilização de imagens e tudo mais. Obviamente, o S-Memo já é uma aplicação que nós conhecemos de outros telemóveis e outros dispositivos da Samsung, mas que normalmente fazem uso da caneta digital, algo que não temos aqui. Agora, o S4 tem algumas tecnologias para além destas que são úteis e são bastante únicas, que é, por exemplo, a possibilidade de nós utilizarmos o nosso dedo, que agora, como temos esta situação desligada, que é quando nós passamos o dedo por cima, podermos ver mais do conteúdo que lá está. Essa é também uma das tecnologias que a Samsung disponibiliza, mas não tem ainda uma atualização muito grande, já que são poucas as aplicações que permitem. Por isso, como verem, eu liguei o AirGesture, liguei esta opção aqui, que é o AirView. O AirGesture já tínhamos visto. O AirView permite então que, não encostando o dedo ao telemóvel, ele possa me dar mais informação, ou seja, eu simplesmente passando o dedo por cima, a uma certa distância, obviamente, ele consegue fazer esta situação mais ou menos a 1 centímetro de distância do telemóvel, ele dá-me informação sobre o que está por baixo, como podemos ver, por exemplo, aqui nestes itens com a aplicação de Flipboard, que é uma das aplicações que permite esta atualização. Por isso, isto realmente tem algum interesse, sendo que para situações destas não ter que clicar e passar a ter uma visualização do que está lá dentro, realmente é bastante interessante. E esta é uma das que nós consideramos interessantes no telemóvel. Nós não vamos falar de todas as tecnologias novas que o Galaxy S4 traz, porque são bastantes, sendo que dos testes que nós fizemos, achamos que muitas delas ainda não são tecnologias que nós podemos dizer que vamos usar todos os dias e vamos usar em todas as situações. Não são.
achamos que a maioria das tecnologias que vêm no Galaxy S4 ainda são uma amostra daquilo que podemos esperar num futuro muito próximo da parte da Samsung. É um esforço fantástico da Samsung em colocar essas tecnologias num dispositivo tão fininho, tão leve, mas ainda não tem uma utilização prática a 100% diária. Mas revela realmente o empenho que a Samsung teve em colocar essas tecnologias no Galaxy S4. Algo que também testamos e que não deu resultados tão bons quanto o que esperávamos, apesar de acharmos que são muito bons, mas esperávamos, dado que os testes de laboratório da bateria do Samsung Galaxy S4 eram fenomenais, mas nos nossos testes reais durante o dia, ainda que tenhamos conseguido uma utilização bastante elevada do telemóvel diariamente, em situações como, por exemplo, a visualização de vídeos, os testes que nós fizemos conseguimos algumas variações, dependendo se os testes começavam com a bateria a 100% ou se os testes começavam com a bateria, por exemplo, a 80%. Esses fatores foram determinantes para algumas discrepâncias na utilização do telemóvel, o que nos leva a crer que os tempos de utilização da bateria, conforme têm sido indicados nos testes, basearam sempre na utilização a partir de 100% e por isso têm tempos diferentes. Mas mesmo assim conseguimos, com uma bateria totalmente carregada, ter uma utilização, por exemplo, em visualização de vídeo, de praticamente 9 horas de visualização de vídeo, o que é bastante bom, o que permitiria quase o uso do telemóvel durante uma viagem de avião, utilizando para ver vídeos durante a viagem toda. E isto para nós foi um resultado bastante bom, apesar de estarmos à espera, como dissemos, de resultados ainda melhores. A jeito de conclusão, a nossa opinião é que o Galaxy S4 é sem dúvida uma grande máquina. Está ao nível de todos aqueles telemóveis de topo que estão no mercado agora, e quando digamos ao nível, e superior a muitos deles. Tem um processador fantástico, tem um ecrã fenomenal, já estamos habituados, Super AMOLED, grandes cores, grandes ângulos de visão, ou seja, não podemos pedir muito mais a nível deste ecrã, já que a qualidade dele é fenomenal. Obviamente, sendo um AMOLED, temos a situação das cores saturadas, mas sem dúvida que são muito chamativas para o utilizador e isto pode ser mudado para serem menos saturadas, como já foi falado em outras reviews de outros dispositivos da Samsung. Coisas que nós não falamos ainda, mas que podemos mencionar. A câmara também vem carregada, a aplicação da câmara também vem carregada com bastantes configurações e situações que nós podemos alterar, mas que são basicamente mais ou menos comuns aos restos dos dispositivos da Samsung. E por isso não vamos falar por aí muito desta aplicação da câmara. Agora, ela foi ligeiramente alterada para se tornar ligeiramente mais simples, apesar de haver algumas coisas que nós pessoalmente não achamos que sejam a maneira mais eficaz de trabalhar na aplicação da câmara, mas sem dúvida que funciona bem. Não é tão rápida quanto a de outros dispositivos no mercado, fazendo fotografia individual. Não estamos a falar de modos de burst nem nada disso, mas por exemplo na fotografia individual o shutter é ligeiramente mais lento do que alguns dos concorrentes, mas continua a fazer fotografias com qualidade muito boa, comparável com o iPhone 5 ou o HTC ou outros de topo atualmente no mercado, e por isso a qualidade é sem dúvida excelente. Quanto às restantes opções disponíveis no telemóvel, o que é que nós podemos dizer é que o funcionamento é sem paragens, não notamos qualquer atraso na utilização e obviamente o Snapdragon 600 ajuda a isso. Na parte dos jogos, a qualidade gráfica também é fenomenal e também é uma grande máquina.
utilização dia a dia, não considerem que o dispositivo é grande demais para a vossa mão. Há pessoas que fogem um bocado de dispositivos grandes, mas a verdade é que este 5 polegadas é inclusivamente mais pequeno, por exemplo, do que o dispositivo da HTC, o HTC One, com apenas 4.7. Ele chega a ser milimetricamente mais baixinho que o HTC One, por exemplo, é um dos exemplos. E nós facilmente habituamos a este dispositivo na mão. Tem um ecrã fenomenal para ver vídeos, consultar a web, para ler livros. No geral, o ecrã é muito bom e o dispositivo é leve e com grande qualidade. Por isso, Samsung Galaxy S4, um refresh ao Galaxy S3, sem dúvida, não é um dispositivo totalmente inovador, mas continua a ser um grande dispositivo em relação à qualidade que este dispositivo por si só traz para o mercado. Por isso, e até à próxima review, deixo-vos aqui o Galaxy S4 para vocês poderem analisar.